Oi, gente, estamos dando início a mais um episódio do Podlica, o podcast da Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Agrárias, produzido pelo projeto de extensão Lugar da Informação, do Conhecimento e da Aprendizagem. O podcast é Aqui Você Pode. Estamos na nossa segunda temporada e nesta temporada estamos tratando dos assuntos relacionados à agronomia. Eu sou Edilson Tagino, sou um homem negro, tenho cabelo black power, barba média, estou vestindo uma camisa na cor vinho. E estou hoje com Marina, que vai se apresentar pra gente. Oi, gente, eu sou Marina, eu sou bolsista do LICA e vou ser hoje uma das hosts desse episódio. Vou apresentar junto com o Edilson. Eu sou uma mulher de cabelos compridos e pretos, cacheados e branca. Bom, o tema desse episódio é o ensino do manejo adequado no solo para a formação dos discentes, né? A gente sabe que anda lado a lado a agronomia e a conservação da natureza, porque a natureza é basicamente a matéria-prima de todo o trabalho, né? Ela que é tão importante, mas não só para a agronomia, como também para o mundo. Sem a conservação da natureza, a gente não pode ver o futuro. E para falar desse tema com a gente hoje, a gente trouxe aqui o professor Bruno, agrônomo formado na Universidade Federal da Bahia. Seja bem-vindo, Bruno. A gente quer que você fale um pouquinho sobre você agora, fale sobre suas experiências no tema, para a gente já ficar por dentro um pouquinho. Ok. Muito obrigado pelo convite, Edilson e Marina. É um prazer estar aqui com vocês, participando desse podcast. E eu vou fazer uma audiodescrição minha, né? Eu sou um homem negro, tenho cabelos negros e curtos, e estou vestido hoje com a camisa branca social. E já aproveitando, já fazendo justamente essa descrição minha, já vou falando, né, quem é Bruno. Eu sou formado em engenharia agronômica na Universidade Federal da Bahia. Fiz meu mestrado em solos e nutrição de plantas pela Universidade Federal de Lavras e fiz o doutorado na Universidade Federal também de Lavras, na área de ciência do solo. Então, sou doutor em ciência do solo. E tenho pós-doutorado também na área de ciência do solo. E atualmente eu sou professor aqui na Universidade Federal da Paraíba. Tem 13 anos já que eu já estou aqui na UFPB, no CCA. Professor do Departamento de Solos e Engenharia Rural. Especificamente nas disciplinas de Introdução à Agronomia, que é a disciplina dos FERAS, né? O primeiro período para os alunos que estão ingressando no curso. E a minha experiência de formação de pós-graduação, que é a disciplina de Matéria Orgânica do Solo, no qual eu leciono para os alunos da agronomia e também para o curso de pós-graduação em Ciência do Solo, aqui do programa de pós-graduação do Departamento de Solo e Engenharia Rural. Então, esse é um pouco da minha experiência que eu tenho, também trabalhando nessa questão de manejo e conservação e uso do solo, e na questão também de reciclagem de resíduos orgânicos na agricultura, e com ênfase também na parte de mudanças climáticas, efeito estufas, essa parte abordando a questão da aplicação de resíduos voltado também para essa questão do sustentável dos solos. Então, Bruno, a gente sabe que o solo ele desempenha um papel muito importante em diversos âmbitos, na regulação do ciclo da água, no controle de pragas no plantio, no controle de problemas ambientais. E a gente sabe que o mau uso do solo pode acarretar muitos problemas, não só profissionais, né? Assim, não só para o profissional da agronomia, mas como também para toda a sociedade, né? Aí parte na qualidade dos alimentos, em doenças fitopatogênicas. Então, a gente queria saber como é que esse manejo do solo pode impactar na formação dos discentes. Como é que a gente consegue fazer com que eles vejam a real importância da conservação para a formação deles? Bom, boa pergunta essa daí, pelo fato de que aborda justamente, extrapola o que a gente tem na área da agronomia, que é justamente de entender e ver o solo somente como produção de alimentos, né, que seria a única função que, pelo menos os alunos, quando ingressam no curso de agronomia e vão para a área de solos, têm essa ideia que a produção, e a grande maioria da população, que entende, só visualiza realmente o solo como uma sustentação para a planta e para a produção de alimentos. Mas nós temos diversas funções no solo, né? Então, o solo tem diversos serviços ambientais e ecossistêmicos, o qual é de extrema importância nesse sentido de tentar preservar e utilizar, fazer o uso e o manejo do solo correto. Vou dar aqui alguns exemplos desse quesito, que, por exemplo, a própria produção de alimentos, né? Então a população mundial está aumentando a cada ano, e nós temos aí perspectivas, assim, em 2050,
nós atingimos uma população em torno de 9 milhões de habitantes. E para alimentar essa população, existe a necessidade, aí são dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e para a Agricultura, que é a FAO, que seria um braço da ONU, né? E aí há estimativas que até 2050 o planeta precisa produzir e aumentar esse aumento da área de cultivada em 60% a área de solos cultivados para produzir e sustentar essa população. Entretanto, atualmente nós só temos áreas agricultáveis no planeta de 12% de solos que podem ser utilizados até 2050 para serem utilizados na produção de alimentos. Então veja aí a grande dificuldade que nós temos em manter, então, somente essa visão que nós temos no sentido de ver o solo para sustentar e para produzir alimento. Então o solo tem diversas funções, dentre elas a questão hídrica, né? Então armazenamento de água, a água da chuva, a precipitação cai no solo, a água infiltra, e o solo é que vai abastecer os aquíferos, os lençóis freáticos, os rios. Então essa é uma importância da reserva hídrica do planeta também. A questão do solo, estamos aí vendo a gravidade da questão da mudança climática que está acontecendo, principalmente aqui no país com relação à região norte, né, a falta d'água na Amazônia. Então, quem imaginaria que hoje, no ano 2023, os rios da Amazonas estão completamente secos pela falta de precipitação, pela questão das mudanças climáticas. Outra característica da importância do solo é a própria questão também da produção de fármacos, né, de medicamentos, né, que podem ser originados ou surgirem de alguns micro-organismos que estão no solo, de fungos ou bactérias, e aí produzir medicamentos à base dos solos. Outra importância do solo que nós temos também é o próprio serviço ecossistêmico, né, o serviço que nós temos nesses ambientes. A própria biodiversidade, o solo como um sustento para as plantas. Então você tem aí uma diversidade, nós temos uma diversidade de biomas, por exemplo, aqui no Brasil, que sustentam uma diversidade de plantas e também, por consequência, sustentam aí a questão também de uma diversidade de animais, né? A fauna e a flora estão justamente em função daquele comportamento, daquela dinâmica e ciclagem de nutrientes que tem no solo. Então, o solo tem outras diversas funções que não somente a produção de alimentos. Então, é isso que a gente tenta, pelo menos, apresentar para os alunos, né? No meu caso, na disciplina de Introdução à Agronomia e Matéria Orgânica do Solo, e apresentar para o profissional que o papel dele é de extrema importância no sentido de tentar identificar quais são esses potenciais esses potenciais funções que o solo tem, no sentido de tentar manejá-lo corretamente, evitar justamente a degradação, evitar justamente a falta de conservação desses solos e prejuízos ambientais. E isso sem falar ainda da própria questão das mudanças climáticas, o solo funcionando como um sequestrador de carbono, um acumulador de carbono. Então, essa questão também de reflorestamento, a questão de uso sustentável dos solos e das florestas no sentido de armazenar e sequestrar e de evitar justamente emissões de gases de efeito estufa para a atmosfera e diminuir esses impactos ambientais. Então vocês podem comprovar, né, o acúmulo que o Bruno tem na área de manejo de solos, o especialista na área, e a gente pode perceber que a diversidade da utilização dos solos na natureza, né, sobretudo do ponto de vista da formação dos discentes para o despertar dessa consciência, não só para a conservação do próprio solo, mas também do ponto de vista da preservação da própria natureza. E aí, Bruno, eu queria que você falasse um pouco sobre o despertar dessa consciência para os estudantes, no sentido da promoção, deles entenderem como promover a sustentabilidade ambiental, tendo em vista essa diversidade de utilização dos solos. É de extrema importância essa questão, porque nós temos também uma diversidade muito grande, vamos dizer assim, de alunos que entram aqui, né? Vem de várias regiões, até pela questão do Enem, então vão diversas regiões que vêm do Brasil. Então a formação desses alunos, uns são da área mais agrária, que tem vínculo, né? O pai tem uma fazenda, uma propriedade, tem um vínculo mais rural, mas tem outros que tem vínculo, que não tem nenhum vínculo com a agricultura, não tem nenhum vínculo com a questão que estamos focando aqui, a questão do solo. Então, esse despertar do aluno tem que ser constante. E, principalmente, na área de agronomia, na área dos solos, aqui destaco pela questão de que a área dos solos nós temos na agronomia, que é uma ciência, né? A ciência do solo. Então, o aluno, quando ele ingressa no curso de agronomia, em qualquer curso de agronomia no país, ele vai entrar na área da ciência do solo. E a área da ciência do solo, ele aborda
diversas áreas dentro dessa ciência para também despertar justamente nesse sentido. Então, ele estuda a parte de química do solo, que é uma disciplina, estuda a parte de física do solo, que é outra disciplina, estuda microbiologia do solo, que é outra disciplina, fertilidade do solo, gênese e morfologia. Então, vejam que são diversos temas que são abordados ao longo da formação acadêmica para que ele saia preparado para a questão justamente de ter o uso e o manejo do solo de maneira sustentável. Então, não somente visando a produção de alimento, mas de uma maneira que ele conseguir manter aquele bem finito, né? Porque o solo é um recurso natural finito, né? Por mais que a gente pense que não o seja, mas ele é esgotável, principalmente nessa questão de degradação. Então, muitas vezes, as áreas que são cultivadas e utilizadas aqui no mundo, aqui no Brasil e no mundo, são áreas que são perdidas anualmente, toneladas e toneladas de hectares de solo, em função do processo de erosão, de processo de degradação ambiental, contaminação por pesticida, por herbicidas, né? Então, visar formar o aluno no sentido de prepará-lo para enfrentar o que tem no mercado aí, que precisa ser combatido, precisa ser modificado, para que esse bem finito ele consiga ser duradouro e permaneça para gerações futuras. Realmente não existe uma cadeira específica para ensinar como se conserva o solo, né? Todas as cadeiras, elas ensinam a importância do solo, não só para o começo, como para a continuidade das gerações, né? E isso facilita o aprendizado, a consciência, né, dos alunos, de acordo com toda essa importância. Mas para eles conseguirem aprender, a gente imagina que tenha algumas práticas, alguns tipos de atividades diferentes que podem ser utilizadas para auxiliar no processo de aprendizagem, né, do manejo do solo, aulas práticas, essas coisas. Quais são as que geralmente o pessoal usa e quais são as que são usadas aqui na universidade? Isso é também uma pergunta interessante, porque não existe uma formatação. Nós, como docentes, né, não podemos ver um aluno ou um potencial turma de alunos como todos são iguais, né? Então, você tem que realmente trazer práticas e trazer formas de ensino, principalmente essa questão pós-pandemia, no qual tivemos que reaprender, vamos dizer assim, a passar o conteúdo dentro de sala de aula de uma maneira mais fácil. Então, eu acredito que esse modelo que nós temos hoje, tentando implantar, e a forma que utiliza, justamente com aulas práticas, né, atividades que desenvolvem, questões que desenvolvem também o raciocínio do aluno, então, problemas reais que acontecem no campo, e aí trazemos para cá essas informações para que o aluno consiga ou tente ajudar a solucionar. Então, aquela questão de decorar, né, canto de caderno, decorar livro, então, estudar por livro é importante, aqui também é bom destacar isso, pelo fato de que hoje as informações são muito rápidas, a gente encontra tudo muito fácil na internet, né? Nos buscadores que a gente tem aí, científicos ou não na internet, mas a própria velocidade do mundo exige que a gente tenha respostas rápidas. Mas eu, como docente, eu acredito que a formação profissional de todas as profissões, aí, não somente da agronomia, também passa por leitura de livros, e livros técnicos, livros que vão te dar a base para conhecimento. Mas dessa forma prática seria justamente, né, utilizar aulas práticas em campo. Nós temos aqui, por exemplo, no CCA, diversos projetos de extensão, então também essa prática de extensão, de levar as informações para o próprio agricultor, então tentar utilizarmos das problemáticas reais que tem no campo e fazer com que o aluno ele tente contar na sala de aula, junto com os docentes da área daquele objeto de estudo, a informação e a resposta para poder levar para o agricultor. Também acho favorável salutar o uso de tecnologias, né? Nós temos redes sociais aí, nós temos mapas mentais, nós temos outras alternativas, a questão do podcast. Então, tem informações que podem fazer com que o aluno possa entender. Então, nas minhas disciplinas hoje, pós-pandemia, depois do retorno nosso para as atividades presenciais, eu já tento estimular os alunos justamente substituir uma avaliação, uma prova escrita, né, por um modelo que ele faça ou um podcast ou na forma de publicações para o Instagram, ou redes sociais ou cartazes. Então, transformar o assunto que ele viu em sala de aula em uma maneira que ele consiga divulgar para a sociedade, para a própria comunidade acadêmica aquele assunto, para que ele se torne, a informação deixa de ser acadêmica e somente profissional e se torne uma informação pública, né? Consiga atingir um maior número de pessoas com esse objetivo de tentar trazer o aluno para a realidade. Então, são metodologias ativas que a gente chama, né? Metodologias que o aluno consiga realmente participar e responder aquilo que a sociedade espera, e aí ele tenha, pelo menos, um interesse maior
de participar das disciplinas e de conseguir entender e de se fazer o agente, na verdade, né, participativo naquele papel de aprender. E não somente o professor, o docente está falando, repetindo na sala de aula, e ele só está absorvendo aquela informação, sem ter nenhuma parcela de contribuição ou do crescimento dele, né? Sim, importa trazer essa questão das metodologias ativas, né? Porque é um ponto que, de fato, faz com que o discente desperte também esse interesse pela disciplina, pelos assuntos. E aí Bruno traz muito dessa questão da diversidade, da inclusão dessas estratégias no ensino da disciplina, né? Do manejo dos solos, enfim. E eu queria saber, Bruno, os maiores desafios no ensino dessa temática para os discentes. Aqui na UFB, você como especialista na área também. Eu acho que um dos maiores desafios, academicamente falando, dentro da sala de aula, é justamente tentar essa transformação, né, de essa inovação que está chegando na ciência e nas universidades, que é o uso de tecnologias, né? Então, é de tentar fazer com que o aluno que chegue hoje, a geração de estudantes e profissionais que cheguem hoje, tente conciliar, né, as informações que são vindas, que são geradas de maneira muito rápida na internet, né, basicamente, com aquilo que ele precisa ser formado, né, de literatura, de material que já seja a base da formação profissional dele, tanto na agronomia como especificamente na área da ciência do solo. Outra característica, outra dificuldade que eu vejo de desafios é tentar responder e preparar profissionais na área da ciência do solo que consiga solucionar os reais problemas que a cada dia vão aumentando no planeta. Vou citar um exemplo aqui, né, dessa questão de mudanças climáticas. Então, o que nós temos aí são painéis intergovernamentais, de mudanças climáticas, então, reuniões que acontecem geralmente a cada 2, 3 anos, mundialmente, para discutir essas mudanças. Então, existem previsões de como o comportamento do clima no planeta vai modificar ao longo do tempo, e isso também perpassa pela área da ciência do solo, pela área da agronomia. Então, é preparar esses profissionais para tentar solucionar esses problemas que, porventura, venham surgir, né? Então, são previsões que existem na questão de, por exemplo, modificações genéticas que podem acontecer em plantas, no sentido delas conseguirem se adaptar com esses aumentos da temperatura, diminuição da precipitação, né? A perda da biodiversidade, a perda de área agricultável. Na questão do solo, a própria questão de contaminação ambiental com pesticida, com herbicidas. Então, tentar encontrar soluções para possíveis problemas locais ou regionais ou até nacionais e mundiais que consigam manter essa sustentabilidade. Então, a dificuldade maior que eu vejo é justamente isso, devido à constante mudança que está acontecendo justamente no solo e no uso de manejar o solo e de cultivar o solo. E aí, ao tempo que a gente está preparando o profissional dentro de sala de aula, na formação acadêmica, daqui a 5 anos os problemas já são outros, né? Então, vai colocar um profissional no mercado cujo existem previsões climáticas e modificações que a gente não consegue ainda prever e não tem modelos que consigam justamente afetar. Então, um problema muito sério que nós vamos enfrentar mundialmente, aí já aproveito aqui a questão do podcast, é essa questão de segurança alimentar, né? Então, a população do mundo vem aumentando. Então, essa previsão que a ONU tem e a FAO, justamente essa perspectiva de aumento até projeção até 2050 da necessidade da produção, do aumento da produção de alimento em 60% a mais do que estamos produzindo hoje, e não temos área para isso. E aí, muitas vezes, o que está acontecendo hoje? As pessoas estão se alimentando, mas não estão se nutrindo. O que é isso? Elas conseguem consumir um alimento, né, qualquer tipo de alimento, mas não retiram daquele alimento os elementos necessários para manter a sua sobrevivência. Então, se alimenta, mas não se nutre. E aí, esse é um grande desafio também da área dos solos, porque a base dos elementos, dos nutrientes que constituem os grãos principalmente e os alimentos vem do solo. Então o solo precisa estar fertilizado, o solo precisa ter condições propícias, químicas, físicas e biológicas para fornecer à planta aquele nutriente, para que aquele nutriente seja transferido para o ser humano, para os animais, e aí sim, ao tempo que eles estão se alimentando, eles estão se nutrindo. E cada vez mais, com a degradação do solo, há essa dificuldade também dessa transferência, dessa nutrição da planta para que seja também transferido para os seres humanos, então, e para os animais. Então, a grande dificuldade que eu vejo é justamente isso, é preparar os profissionais futuros para enfrentar esses desafios que estão surgindo e mudando a cada ano
né, na perspectiva futura que a gente tem no planeta. Né? É por isso que, como você disse, é importante que os alunos sempre vão acompanhando as literaturas, né? E estudando e se atualizando para estar dentro do que é certo no profissional. Já estamos perto de acabar o podcast e agora a gente vai dar início ao nosso quadro Podlica. Ele funciona como um bate-bola, então a gente fala uma palavra e a primeira palavra que aparecer na sua cabeça você vai e fala, certo? Alunos. Alunos, futuro. Inspiração. Essa palavra inspiração, porque vem na minha cabeça são meus pais, meu pai e minha mãe. Vida. Por incrível que pareça, quando eu falo vida, vem Deus na minha cabeça. Natureza. Natureza, todos nós. E aí, eu vou aproveitar, eu sei que é uma palavra só, mas eu vou dizer justamente isso. A natureza, quando eu digo todos nós, que geralmente foi uma frase que eu vi, até numa viagem que eu fiz de João Pessoa para Areia, na estrada, e tinha um cartaz dizendo bem assim, venha morar próximo à natureza. Né? Era uma construção de um condomínio, né? E aí então eu devia ser vizinho da natureza. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Pensando, mas a natureza somos nós também fazemos parte da natureza. Né? Então, hoje, infelizmente, o homem coloca a natureza numa posição no qual ele não se inclui fazendo parte dela. E aí, em função disso, as ações que ele provoca de modificações e os problemas ambientais é justamente em função desse pensamento errôneo. Ele se diz que ele é um ser superior, né? Que ele não faz parte da natureza, mas quer viver do lado da natureza, quer desfrutar, né, dos benefícios da natureza. Então, quando eu vejo a palavra natureza, isso me chama a atenção que, na verdade, todos nós somos natureza. Muito bom, Bruno, você fazer essa ressalva, né? Porque realmente parece que há um distanciamento, né? Que a natureza é fora, parte da... A gente tá à margem da natureza, né? E aí, Bruno, queria que você, para finalizar, você trouxesse um pensamento, um lema. Não pode dizer que é viver perto da natureza. Mas um lema, um pensamento que você carrega para sua vida e que te impulsiona a desenvolver o trabalho que tu desenvolves, a ser o profissional que você é. Olha, eu tenho uma frase que eu uso que é justamente persista e persiga nos seus sonhos, né? Não desista. Né? Tudo que é seu, tudo que está reservado para você, desde que você não faça, né, mal a ninguém, mas tudo aquilo que te engrandece, você vai conseguir. Então, é persistir realmente e você sonhar que aquilo vai acontecer e que aquilo acontece. Isso eu faço com a minha vida. E aí eu aprendi uma frase que foi justamente, eu me lembro muito bem dessa frase, foi quando eu terminei minha graduação e aí eu estava naquele dilema. Eu tinha a possibilidade de ir fazer um mestrado na própria universidade que eu estava, na Federal da Bahia, de continuar lá, ou de fazer um mestrado na Universidade de Lavras. E aí eu conversando com a minha orientadora de iniciação científica, ela me disse essa seguinte frase: Bruno, na vida nós somos assim, imagine você sendo a flecha, né, e um arco e flecha. Você ser a flecha e seus pais, sua família, seus amigos, seus apoiadores são o arco. Né? Quanto mais forte, quanto mais unido for esse arco, mais longe você chega, mais longe a flecha vai. Né? E aí, com essa frase que ela me disse, eu tomei a decisão de sair da UFPB, da Federal da Bahia, e de ir para a Lavras. Então, é justamente isso que eu digo também. Então, se você tem a sua base, se você tem seus amigos, seus familiares, as pessoas que gostam de você, te dando esse sustento, mais longe você chega, porque o arco realmente ele vai esticar e a flecha ela vai seguir, atingir uma distância maior e atingir seu objetivo. Então, são essas frases que eu uso como meu lema, que é não mudar do foco e me fazem, né, pelo menos não digo ter sucesso, mas chegar e conquistar aquilo que pelo menos eu almejo a cada dia. E claro, com as bênçãos de Deus a gente chega longe. É isso. A gente toma como... Pra gente também, né, os lemas de Bruno, não persista, não desista dos seus sonhos. Nesse momento, assim, quero agradecer a presença de Bruno aqui conosco no nosso podcast, nesse episódio. Quero agradecer também à equipe do projeto do LICA, Lugar da Informação, do Conhecimento e da Aprendizagem, que está desenvolvendo esta ação do projeto, né, que é o podcast. E queria passar para Bruno para dizer as suas considerações finais e seus pensamentos aí, reflexões para a gente. Me agradeço, né, ao convite mais uma vez, a Edilson e a Marina por estar aqui
possibilitando essa nossa fala aqui nesse momento, apresentar um pouquinho mais sobre a ciência do solo, um pouquinho sobre a nossa formação e deixar justamente essa mensagem aí para os alunos e para aqueles que vão assistir, né, dessa importância que nós temos do conhecimento. Né? É importante justamente essa formação, não só acadêmica, mas eu digo o conhecimento mesmo, nos saberes que nós temos populares, nos saberes que nós temos comunitários, mas essa importância que nós temos de divulgação também de informações. Então, parabenizo vocês, né, por essa oportunidade. Eu tenho certeza que com essa metodologia que a gente tem de podcast, atinge muito mais gente, né, muito mais pessoas, e é justamente isso, né, ultrapassar os muros da universidade e fazer com que a informação e despertar também esse conhecimento em outras pessoas que, porventura, não tenham tanto vínculo com a universidade, com a instituição, mas que têm curiosidade de saber como é que funciona, né, os cursos aqui dentro das ciências agrárias, aqui dentro do CCA, e principalmente a área de ciência do solo, que é uma área que eu adoro, né? Sou agrônomo formado, né? A gente fala que é uma área muito grande, porque é agronomia, mas a minha especialidade e a minha formação de ciência do solo é uma área que realmente me cativa e me motiva a sair de casa e sair da cama todos os dias para poder lecionar e vir mostrar, apresentar para os meus alunos, né, essas informações que eu aprendo todo dia junto com eles. Mais uma vez, a gente agradece ao nosso convidado. Espero que vocês tenham gostado. O Podlica está disponível no YouTube, no canal da biblioteca e também em todas as plataformas de podcasts, Spotify, Amazon Music. E compartilhem e nos sigam nas redes sociais. Nosso Instagram é @bibliotecacca_UFPB. Também temos Facebook, Twitter e o site da biblioteca, que informa todas as novidades, não só do Podlica, mas como também das outras extensões e da universidade como um todo. Vamos deixar aqui na descrição as redes sociais para vocês e espero que vocês acompanhem os próximos episódios dessa temporada. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar as nossas redes sociais. Você acabou de acompanhar o Podlica, o podcast da Biblioteca Setorial do CCA, produzido pelo projeto de extensão Lugar da Informação, do Conhecimento e da Aprendizagem. Até o próximo episódio.